Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. E para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Quando lemos o livro de Apocalipse, lemos sobre a marca da besta e que as pessoas adorarão a besta, e automaticamente pensamos que esses sinais acontecerão da noite para o dia. Mas a verdade é que isso não acontecerá da noite para o dia. O espírito do anticristo já está em ação. O Deus deste mundo já está em ação, e é isso que a Bíblia nos diz. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 1 João capítulo 4 versículo 3, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Se você perguntar a qualquer pessoa hoje se, quando o anticristo vier com a marca da besta ou se chegar o momento da marca da besta, elas receberão a marca, a resposta que ouvirá da maioria das pessoas é não. Sabemos o que a marca significa, sabemos o que ela representa e sabemos de onde ela vem. Então, sempre me perguntei, por que alguém na Terra aceitaria a marca? Por que isso não faz sentido para mim? Por que alguém a aceitaria? Como o anticristo e o diabo planejarão um recrutamento para sua marca? Qual abordagem eles usarão para fazer as pessoas aceitarem a marca? Existem duas maneiras principais que o diabo usará para fazer isso, e explicaremos essas duas maneiras e como elas estão funcionando no mundo hoje. As duas maneiras principais são engano e idolatria. Esses são os planos do diabo para fazer as pessoas aceitarem a marca da besta. Agora, como essas coisas estão acontecendo hoje? Vamos olhar para o engano. A primeira abordagem do diabo em qualquer ocasião é o engano. Há uma razão pela qual Jesus chamou esse ser de pai da mentira. Sabemos sobre tecnologias e aqueles que as inventaram. Satanás inventou mentiras e enganos. João capítulo 8 versículo 44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Uma das táticas primárias do diabo é o engano. No jardim do Éden, ele usou o engano. Ele tentou isso em Jesus, mas falhou. Ele usará e está usando o mesmo método hoje no mundo. Quando o anticristo vier e assumir o palco central, ele não virá com olhos vermelhos e chifres saindo de sua cabeça. Ele virá como um homem de paz. Ele enganará o mundo, fazendo-os acreditar que ele é a solução para todos os problemas do mundo. E esse é o engano com o qual ele virá. Ele não deixará suas verdadeiras intenções conhecidas inicialmente. O mundo confiará nele, o exaltará, o elevará. O tipo de abordagem que ele usará fará com que as pessoas o adorem. Ele fará coisas que outros não podem fazer. Ele trará soluções que outros não podem. Ele trará a paz onde outros falharam. 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 e 4, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo falará mal contra Deus. Ele dirá muitas coisas ruins sobre Deus apenas para enganar as pessoas, para que possam adorá-lo. O anticristo desviará o foco das pessoas de Deus para ele mesmo. Apocalipse capítulo 13 versículos 1 e 10, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela?
E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Quem levar em cativeiro irá. Quem matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Ele parecerá maravilhoso, será encantador e bem-sucedido. Ele será energizado pelo próprio poder do inferno. Você nunca viu tal carisma demoníaco. Ele enganará pessoas, enganará nações, enganará milhões. Ele será energizado demoniacamente. Milhões o adorarão. Ele será um emblema de reconciliação. Ele será um símbolo de paz, um farol de esperança, um caminho para a utopia, uma luz guia cheia de falsas promessas. Ele parecerá a solução e aparecerá como um anjo de luz. Ele virá como uma ovelha, mas é um lobo. Ele virá como um cordeiro, mas é um dragão. Ele virá sem corrupção, mas está cheio de corrupção. O diabo tem poder real, no entanto, seu poder não é nem de longe igual ao poder de Deus. Mas, mesmo assim, ele é um ser poderoso que não deve ser subestimado. Afinal, ele foi um dos anjos mais altos de Deus e tem o poder de enganar e emular milagres. A segunda é a materialidade. O diabo oferecerá muitas coisas materiais às pessoas. Diga-me, quem não quer ter uma vida boa? Existe alguém na Terra que não queira se tornar bilionário? O diabo sabe disso e usará as coisas materiais que não durarão para enganar as pessoas a seguir o caminho errado. Apocalipse capítulo 13 versículos 16 e 17. E para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Sem a marca, as pessoas não poderão comprar ou vender. Esta é uma das razões pelas quais as pessoas aceitarão a marca. Passando para a idolatria, o segundo método é a idolatria, e isso virá após as pessoas terem sido enganadas. É quando você verá pessoas adorando outras pessoas. O anticristo será um ídolo, uma celebridade quando ele vier. Esse homem será amado, será totalmente adorado pelo mundo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você não acha que o mundo está pronto para ele? Frequentemente nos sentamos em frente à televisão e assistimos filmes. Assistimos esportes, vemos muitas coisas na televisão e amamos elas. Existem alguns músicos que amamos. Existem muitos esportistas que amamos. Não estou dizendo que devemos odiá-los. Não é ruim amar o esporte ou os esportistas, mas chegou a um ponto em que muitas pessoas adoram esses artistas ou esses atletas. Existem jogadores de basquete para os quais as pessoas se curvam quando fazem uma enterrada. Existem jogadores de futebol para os quais todos os fãs sempre se curvam quando marcam um gol. Essas coisas deixam você se perguntando como chegamos a esse estágio no mundo. As pessoas agora adoram outros seres humanos. Você vê shows cheios de dezenas de milhares de pessoas gritando o nome de alguém, exaltando essa pessoa, elevando essa pessoa. Literalmente milhares de pessoas gritando o nome de alguém. Você diz que isso não é adoração? Sim, é. Olhe para as letras de uma canção que cantamos em louvor e adoração. Por exemplo, olhe para aquela canção Deixe sua água viva fluir. Jesus, Jesus, Jesus. Cantamos para o Pai, Pai, Pai. Uma canção exaltando o nome de Jesus. Mas agora você vê pessoas exaltando outros humanos. Isso é idolatria. Você vê celebridades andando na rua e pessoas literalmente desmaiando à vista delas. Há 2000 anos, ídolos eram imagens esculpidas e estátuas maciças às quais as pessoas se curvavam e adoravam. Mas o diabo se adapta aos tempos. Agora somos sofisticados demais para nos curvarmos diante de alguma estátua de madeira.
Você nunca deve dormir como cristão. Você não deve pensar que o plano do homem do pecado virá apenas após o arrebatamento ou em algum momento depois na vida. João compartilhou a revelação vindo do mar e a besta vindo da terra. Em 2 Tessalonicenses 2, a Bíblia estava falando sobre um homem específico chamado o homem do pecado. Ele também foi chamado de filho da perdição. A Bíblia diz que esse homem virá nos últimos dias. Ele começará a operar nos últimos dias. Precisamos entender isso claramente para que possamos entender quando esse homem do pecado aparecerá. Verso 3 diz: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem será revelado ao mundo. Todos verão esse homem em ação. O que esse homem do pecado fará? O verso 4 continua: O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora vimos que ele tem os mesmos atributos da besta mencionada no livro de Apocalipse 13. Este homem falará blasfêmias, ele se posicionará como Deus, para que as pessoas possam adorá-lo. Quando esse homem começará seu trabalho? Quando as pessoas começarão a trabalhar para ele? É após a vinda de Cristo ou agora? 2 Tessalonicenses capítulo 2 verso 7 nos deu o momento em que esse homem do pecado começará seu trabalho. Para o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Devemos ser verdadeiros conosco mesmos. O espírito do anticristo já está entre nós. Ele já está trabalhando e não estamos vendo isso.